Boa noite. Olá, tudo bem? Boa noite. Então vamos esperar um pouquinho para o pessoal entrando, então daí a gente pode dar início. Tranquilo, tranquilo. Acho que de repente a gente podia fazer uma introdução e aí o pessoal vai entrando, né? Eu acho Pode, que daria para. pode ser então. Primeiramente, então, eu queria agradecer ao Dr. Everson por ter se disponibilizado ao Cambu para fazer essa live sobre carreira médica. Acredito que todos que vão participar vão ter um bom proveito. E eu vou explicar então rapidamente, professor, sobre como vai funcionar, né? A gente, ao Tranquilo. decorrer da semana, tanto no Instagram do Cambu como no Instagram do Senhor, a gente recolheu algumas dúvidas já, né? Então vai funcionar numa espécie de entrevista, eu vou fazer as perguntas e aí vai respondendo. Então o pessoal que está ali pode sentir a vontade de mandar pergunta no chat, depois a gente pode ir respondendo. E, professor, eu queria que se apresentasse um pouco, falasse um pouco da sua história, do seu currículo e também sobre o seu projeto, né, e da sua esposa, do Power Med Curso. Poder falar um pouco dele para os estudantes aí. Claro. Bom, obrigado. Primeiro, obrigado do convite. É um prazer. Eu gosto muito de falar sobre o tema. E isso surgiu. Eu sou professor de medicina da Univale. E isso surgiu da minha parte quando eu comecei a notar que os alunos tinham muita curiosidade para saber como é que é o outro lado, né? Depois do dia da formatura, o que esperar ali, né? Sim, E eu fui vendo que não existe noção nenhuma. Isso não é demérito dos alunos, mas as faculdades não preparam os alunos para o dia seguinte, né? Então, as pessoas não têm muita noção do mercado de trabalho, desde o básico, quanto é que ganha um médico, onde ele trabalha, até algumas coisas mais específicas, né? Da parte de como montar um consultório, quando montar um consultório, como é que todo mundo tem consultório, não tem, enfim, finanças pessoais, tributação. Quer dizer, são coisas que a gente, como médico na faculdade, a gente não tem interesse em saber também, a gente não vai atrás, e acaba que a gente paga um preço muito alto depois, né? Você é obrigado a aprender isso sofrendo, né? Apanhando. Então, isso me surgiu dessa visão. A visão da minha esposa é um pouquinho diferente. Ela se formou, ela começou a trabalhar numa clínica e começou a ver os problemas que ela tinha em montar uma clínica, em trabalhar numa prefeitura, na declaração de imposto de renda. Então, foram dois lados que se juntaram, né? E a gente viu essa necessidade. A gente começou eu falava informalmente com meus alunos no final da aula, e eu via que eles se interessavam mais por aquilo do que pelo próprio assunto da gastroenterologia. E aí a gente começou a fazer cursos, né? A gente fez cursos em Santa Catarina, no Paraná, no Rio Grande do Sul. E aí surgiu a ideia, depois de fazer isso via online, porque a gente tem a família, tem o tempo, ficar difícil, começou a ser muito requisitado, né? Todo mundo queria que a gente fosse para os lugares e começou a ficar pesado também, né? sim. Para quem não se lembra, o Dr. Everson e a esposa dele vieram para a CCMED ano passado, falar um pouco sobre gestão de carreira. Foi bem interessante, acho que quem participou gostou bastante. E Iríamos novamente se não fosse a pandemia, né? isso. E eles também têm podcast, tem um canal no YouTube também, tem um site e um Instagram. Acho que vale a pena vocês conferir. Depois é só ir entrar no site deles que tem os links de tudo. É um conteúdo bem interessante, bem importante, que realmente a gente não tem durante a faculdade, né? Então fica a dica aí para quem estiver ouvindo a gente, ir atrás disso. Obrigado. Vamos iniciar então, professor? Vamos lá. Então, a primeira pergunta então foi como colocar um valor em cima do seu conhecimento e como calcular o preço médio de consulta? Isso é uma coisa que não existe uma resposta única, né? Isso é uma coisa que isso vai depender muito. Quando a gente sai da nossa formação, a gente faz uma super formação e a gente recém acabou, a gente acha que aquilo é o mais de ponta que tem naquele momento, que a gente deve cobrar muito por aquilo. Mas a gente tem que analisar também o mercado que a gente está inserido. Depende da região onde você está. Às vezes, na própria cidade, se você está numa cidade grande, vai variar de bairro a bairro, de clínica a clínica. Então, eu acho que, assim,
você tem que seguir mais ou menos uma média do mercado local, né? Claro, se é uma coisa de ponta, não, você vai cobrar mais quanto a isso. Mas, assim, você não pode também fazer o oposto. O que eu vejo muitas vezes, o médico recém-formado, o residente que acabou de sair, querer cobrar menos. E a gente ouve muito do paciente falar assim, ah, não, eu vim aqui, eu tinha ido num outro médico, mas vê, ele cobrava metade do preço da consulta, né? Então aí eu já vim aqui para a gente ver. Então, assim, você também não pode, por você estar entrando no mercado, você querer cobrar menos do que os colegas. Isso passa uma visão para o paciente não muito legal, que teu trabalho também não vale tanto quanto vale do colega e deve valer muito mais, né? Sim. Então, eu acho que não existe uma resposta, infelizmente não existe assim um cálculo, não, vou calcular assim, assim, assim. Mas eu acho que isso é uma boa diretriz, né? Tem que analisar mesmo o mercado da cidade, da região que está inserido mesmo. Exatamente. E se você está numa cidade grande, a gente tem muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro, vai no teu bairro. Sim. Tem uma grande variedade aí, né? Tem que ir Sim. mais especificamente. A segunda pergunta, doutor Everson, é uma pergunta como ser plantonista de um hospital? Foi a pergunta que fizeram. Acho que a primeira coisa para você ser plantonista de um hospital é você saber do que se trata esse hospital, né? Você tem que estar preparado. Muitas vezes, quando o médico sai da faculdade, ele não está muito preparado para o hospital. E geralmente não vai aparecer os melhores plantões para a pessoa, né? Então, assim, eu sugiro fortemente, primeiro, para você ser plantonista de um hospital, você ter pelo menos o curso do ACLS, do ATLS, se for um hospital que também atenda trauma. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu vejo, claro, muita gente vai fazer plantões antes de acabar a residência, né? Então, para ele estar um pouquinho mais preparado, ele precisa desses cursos, que são cursos de finais de semana, mas que, assim, te trazem uma grande bagagem. Eu acho que isso é importante. Então, a primeira coisa é você ver se a tua formação é compatível com aquele hospital, né? Outra coisa que você tem que saber no hospital, que você tem que ver, será que você está trabalhando sozinho ou tem mais colegas atendendo? Né? Para você trocar a tua ideia, para você poder discutir um caso, isso é muito importante. Você vê também nesse hospital se ele tem outras especialidades. Quando eu comecei a trabalhar no hospital, fazendo plantão, eu não tinha ortopedista junto comigo. Eu tinha que fazer ortopedia. E eu não sabia ortopedia. Eu fiz clínica médica e gastroenterologia, não sabia ortopedia. Então, o que eu fazia? Eu pedia o raio-x, se tivesse a fratura lá muito escancarada, estava ali, mas se não tivesse, eu mandava voltar no outro dia de manhã que ia ter ortopedista. Então, você precisa ver se você tem, né, os outros colegas, as outras especialidades, tem exames ali, se tem UTI ali. Então, isso é o ponto de partida. Depois você vai entrar em contato com o hospital. Geralmente, o hospital ele vai ter um médico responsável pela escala. Não necessariamente ele é às vezes o hospital terceiriza isso para uma empresa, né, uma empresa de médicos, ou todos os médicos fazem parte do corpo clínico. Se você tiver que fazer parte do corpo clínico, você vai ter que fazer uma solicitação ao corpo clínico. Mas se é de uma empresa, você vai conversar com o médico, ele vai te colocar na escala, né? Geralmente no sábado à noite, domingo à noite, Natal, Ano Novo, né? Sim, né? Tem geralmente também grupos, né, de plantão que eles ficam divulgando e isso. O recém-formado tem que tomar algum cuidado com esses grupos? Tem alguma armadilha, algo assim nesses grupos, ou é tranquilo, assim, a opinião do professor? Não, eu não vejo como armadilha isso aí. Pelo contrário, eu acho que esses grupos eles vão poder te orientar e eles vão. Nós somos muito. As informações correm muito rápidas, né? Então, se tem um hospital que não está pagando muito bem, que não está pagando adequado, isso já vai entrar no grupo. Então, eu não vejo como armadilha, pelo contrário, eu vejo isso como uma grande ajuda, né, para você saber realmente aonde você está entrando. Às vezes não é Sim. só o dinheiro, mas se tem tudo que eles prometeram para você, se tem a infraestrutura que você precisa, né? É bastante interessante. A terceira pergunta, então, é possível fazer mestrado junto com a residência cirúrgica? Bom, aí vai depender do programa, né? Do programa tanto da cirurgia quanto do programa do mestrado. Existem residências que já oferecem isso.
Então, você é residente do local e automaticamente você já está no programa de mestrado. E aí, no final da tua residência, você vai defender, vai fazer a tua dissertação da tua tese, né? E você já sai com o título de residente e de mestrado. Existem alguns programas que são assim. Você fazer a cirurgia e fazer o mestrado em outro lugar, você vai ter que primeiro priorizar a tua residência. Você não vai poder deixar a tua residência de lado. Então, você teria que fazer teu mestrado em horários que você não está no hospital. E muitas vezes você tem que cumprir alguma carga horária, assim, em termos de aulas, né? E talvez você não consiga. Mas é uma avaliação que você tem que fazer do teu programa de residência com o teu programa de mestrado, né? Sim, entendi. Quarta pergunta, então, como conseguir um emprego em SF e logo após formado? E qual o passo a passo de conseguir esse emprego na SF, logo depois que se formou? Assim? Bom, tem 3 maneiras de você conseguir um emprego de SF, né? Você pode ir no site do Mais Médicos e ver se tem algum edital em aberto, né? Se tiver o edital em aberto, você se inscreve e você automaticamente você seleciona lá o local que você quer e você vai entrar no ESF. Claro, depois de uma prova, né? E a vantagem de você entrar via Mais Médicos é que você tem alguns benefícios. Você tem um dia livre, né, que é o dia para estudo. Você já sai ali como uma pós-graduação, que equivale a uma residência em saúde da família. Então, tem essa vantagem. Digamos que você não tenha esse edital em aberto, ou não tem para onde você quer ir. Você procura no site da prefeitura que você quer, das prefeituras que você quer. Às vezes tem concurso em aberto, e aí vale a pena, é interessante saber que você não precisa ser médico para fazer o concurso. Você pode fazer esse concurso no último ano da medicina, né? Às vezes eles demoram a chamar, e você pode inclusive pedir para ficar no final da fila, que você for um dos primeiros ali, e ele começa a chamar, você pode pedir para outros entrarem e você ficar mais no final da fila, né? Bom, essa é uma outra maneira. E digamos que não tem edital do Mais Médicos, não tem edital da prefeitura, você pode entrar em contato com a prefeitura. Muitas vezes o médico saiu, o médico pediu licença, enfim, e abriu aquela vaga ali, e eles podem fazer uma contratação de emergência para aquele local, né? A prefeitura precisa, a prefeitura tem a verba, a comunidade precisa e não tem o médico. Então, eles têm que agilizar isso também. Então, essa seria a terceira maneira. Então, tem 3 maneiras. Nossa, muito interessante essa de poder fazer a prova nem tendo formado ainda, né? Botando no final Sim, da sim. fila e depois formado já consegue até assumir já o Já emprego. sai lá, já sai pronto. Muito interessante. É. Outra pergunta, então, é sobre residência no exterior. Como ingressar e onde começa a procurar sobre isso, assim, onde começa a informar sobre isso? Bom, isso cada país, evidentemente, tem as suas regras, né? Não existe uma regra igual para a medicina no mundo todo, né? Então, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, que talvez seja o grande destino dos brasileiros, né? Que eles querem ir para os Estados Unidos, existe uma prova anual para você validar o teu diploma. O primeiro passo é você vai ter que validar o teu diploma como médico. Essa prova anual, se eu não me engano, ela consiste de 2 fases, se eu não me engano, e a aprovação no mundo todo é em torno de 30%. Então, se você passa nessa prova, você está habilitado a poder fazer um programa de residência nos Estados Unidos. E aí você vai fazer a prova de residência para aquele local, né? Quando você termina a tua residência, você pode ficar no país, mas aí você não vai, normalmente você não vai ficar no grande centro. Você vai ter que ir para um centro pequeno, ficar 3 a 5 anos no centro pequeno, para depois você poder ir para um centro maior. Ou você pode voltar ao teu país e aí pleitear uma nova entrada 2 anos depois. Você pode fazer isso também, essa é a maneira nos Estados Unidos, né? E o aluno tem que começar se planejando isso desde o início da faculdade, ou é algo que ele pode decidir na metade, mais pro final, assim, como que... Não, ele pode definir a qualquer momento. É claro que quanto mais cedo ele definir isso, né, mais voltado àquilo ele vai estar. Ele já vai estar em contato com as provas, ele já vai saber o que é cobrado, fazer um curso de inglês, um bom curso de inglês, obviamente tem que ter isso, né? Então, são todas as competências. Quanto antes ele souber, ele tiver um plano, melhor vai ficar, né? Melhor preparado vai ficar. Mas a pessoa pode definir isso no último ano, né? Não é obrigatório, né? Sobre sexta pergunta agora,
como se diferenciar no mercado de trabalho com um crescente número de médicos se formando todo ano, com esse boom de universidades privadas, né, com cursos de medicina. Isso é uma bela pergunta. Assim, essa pergunta, para ter uma ideia, no ano que vem, mais ou menos 29 mil médicos vão se formar, né, em um ano. No Paraguai, em Cidade Leste, a gente tem aí, se não me engano, 15 ou 16 mil brasileiros fazendo medicina, que não estão nesses 28 mil, né? São as pessoas que fazem no Paraguai, na Bolívia, na Argentina, e estão vindo também. Então, esse número é maior do que 28 mil. Então, a primeira coisa é você ter competência técnica. Isso é indiscutível, né? Então, você precisa ter uma competência técnica para poder ser um bom médico. Infelizmente, isso não é o suficiente. Desses 28 mil, a gente espera que a grande maioria tenha a competência, tenha feito uma boa faculdade, né? Vocês sabem que existem faculdades e faculdades, mas enfim. Então, assim, existem algumas coisas que a gente precisa, primeiro, resgatar. Eu acho que o resgate da relação médico-paciente é muito importante. Para o paciente é muito importante uma pessoa que te olhe nos olhos, que te toque no teu exame físico, que vá na porta cumprimentar quando chega, quando sai, chama o paciente, sabe? Isso é uma coisa que se perdeu. Talvez você ache isso o óbvio, né? Os alunos acham isso óbvio, mas a gente vê muito colega que não faz isso. Então, assim, isso é extremamente importante. Segunda coisa, é você ter um relacionamento ético com os colegas médicos, né? Então, assim, não encarar o colega médico como um adversário, e sim como, né, você precisa ter um respeito. Para você ser um bom médico, para você ter o respeito do paciente, o charlatão tem, né? Se o charlatão for bom, ele tem que ser respeitado pelo paciente. Agora, o charlatão não tem respeito dos colegas, então isso é uma coisa que a gente precisa. Tá, bom, então, deixando isso de lado, o que mais que você precisa? Você precisa ser visto. Você precisa ter um bom marketing, né? Você está chegando numa cidade, ou você está começando naquela cidade, as pessoas precisam saber que você está ali, né? Então, você ter uma noção de marketing, uma noção não de fazer uma propaganda enganosa, não de fazer um antes e depois, mas, enfim, você ser conhecido. Como é que um paciente procura um médico hoje? É muito diferente do que o paciente procurava há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás ele perguntava para um familiar, para um amigo, o amigo indicava, ele ia lá. Eu vim aqui porque o meu vizinho veio aqui e gostou. Tem ainda isso aí não acabou. Mas a maioria das pessoas hoje o que eles fazem? Eles querem um cardiologista em Blumenau, eles vão digitar no Google cardiologista Blumenau. Vai te aparecer 5 pessoas ali. Se você estiver entre os 5, você tem uma grande chance dessa pessoa te procurar. Se você for o 7º, 8º ali, ele não vai te procurar. Então você precisa ter uma noção disso também, né? Então são várias as competências. Infelizmente, só ser bem preparado, infelizmente, não é o suficiente, infelizmente. E nessa parte de marketing, como o médico adquire isso? Ele pode contratar uma empresa ou ele por si próprio consegue administrar essa parte de marketing? Vai depender muito do primeiro, do quanto você tem à disposição para gastar. Você pode contratar uma empresa. Só que a gente sabe que a realidade esse é um problema às vezes. Né? Às vezes algumas empresas não têm a experiência do marketing na medicina, porque existe toda uma legislação do CRM do que pode e o que não pode, né? Isso é uma coisa. Então, assim, eu sugiro você, no início, você fazer as suas coisas, né? Você fazer o teu marketing, você aprender um pouco sobre isso, né? Até para você poder discutir depois, no segundo momento, quando você não tiver mais tempo para fazer isso, você poder discutir com a tua agência o que está funcionando, o que não está. Você não só receber aquele negócio pronto deles, né? Porque às vezes você faz lá parabéns pelo dia sei lá do quê, do cozinheiro. Né? Você faz um post daquele lá, mas o que tem a ver um cardiologista fazer um post sobre isso? Né? Às vezes a gente vê algumas coisas assim que não tem muita assertividade. Né? Então é importante você aprender. Você pode também usar teu Instagram profissional para você passar conteúdo de valor para os teus seguidores, que talvez virem pacientes, né?
Você pode fazer o marketing fora da rede também, fora das redes. Você pode fazer teu marketing na tua cidade, se oferecer para em rádios, em TVs, jornais, propor algum tema que seja relevante para você e para a sociedade. Associações, por exemplo, o endocrinologista tem uma associação de diabetes, dá uma palestra, né, da prefeitura, vai ter o Setembro Amarelo da depressão. Então, vou na prefeitura, vamos falar sobre depressão, sabe? Então, essas coisas é interessante. Estou vendo minha esposa falando aqui, ó, aprender como fazer, fazer inicialmente sozinho, crescer para então poder mandar fazer. Eu acho que é mais ou menos isso que eu falei. Durante a live ela tá mandando várias dicas bem interessantes ali, que eu tô lendo também, bem importante. Depois você vai lendo aqui, eu passei aqui, rapaz, depois você vai falando aí, senão depois o pessoal até que problema. O pessoal que estiver assistindo, podem também mandar perguntas aí no chat, e a gente vai continuar com as perguntas que a gente já tem. Fazer residência no centro de referência ou aonde quer morar depois? Esse é engraçado, rapaz. Teve uma pergunta na semana passada, ou retrasada, de uma pessoa muito parecida com essa, né? Ele queria saber exatamente isso. Se ele fazia faculdade na cidade dele e ele queria depois voltar para a faculdade, para a cidade dele. Era uma cidade de um bom porte no Sudoeste. E a pergunta era fazer ali ou fazer fora alguma coisa num centro bem maior e depois voltar. Então, assim, eu acho que essa construção começa na graduação. Então, se você já sabe o que você vai fazer, eu quero ser um oftalmologista. Você vai começar, naturalmente, a acompanhar oftalmologistas, né? Então, isso é uma coisa que tem se perdido. Eu, como professor, eu tenho visto cada vez menos. Quando eu fiz a faculdade, assim, a gente escolhia o que ia fazer, a gente já começava a acompanhar um professor no terceiro, no quarto ano, primeiro para você ver se é aquela tua especialidade, é aquilo que você quer, né? E segundo, para você já ver o traquejo e ficar conhecido, sabe? É muito importante, e às vezes a gente não dá muito valor quando está no início, de você ter a confiança do teu colega, do teu chefe. Então, o que um preceptor quer? Ele quer uma pessoa, um residente, que ele possa confiar. É isso que ele quer. Então, se você já traçou esse teu caminho lá na tua graduação, você pode falar abertamente com ele, não, eu quero fazer oftalmo. Eu te acompanho faz 2 anos, é óbvio que eu estou te acompanhando que eu quero fazer oftalmologia. O que me sugere? Será que fazer aqui? Ou o que a cidade está precisando? De repente, a cidade precisa de um especialista lá sei lá, em córnea, que faz lá um procedimento que ninguém faz, e que ele vai te sugerir, não, faz lá em São Paulo, no hospital tal, porque daí você vai voltar e vai ter o teu lugar aqui está garantido. Então, essa é uma boa... você conversar com as pessoas. Não tenha medo, né, de procurar uma pessoa, um professor que você se espere e perguntar isso, né? Ele não vai te soltar os cachorros e dizer que não tem lugar ali, a menos que não tenha, né? Mas eu acho que é válido essa conversa, né? Sim. Não, isso é bem interessante, porque quando tu vai procurando isso, tem gente que fala, não, tem que fazer no melhor centro de referência, não, tem que fazer na cidade. E essa de ir atrás das pessoas que trabalham aqui, né, dos preceptores, nunca foi dito, né? Bem interessante essa dica. Você tem que saber onde você quer ir, né? Você quer ficar na tua cidade? Então você tem que conversar com as pessoas da tua cidade. Agora, se você não tem esse plano de ficar na tua cidade, você está livre. Aí você pode escolher a tua residência onde você quiser, onde for melhor. Mas volto a dizer, assim, digamos que você se formou no meio do ano, a prova tua vai ser no final do ano, e teu objetivo, por alguma razão, é fazer cardiologia em Minas Gerais. Então, de repente, entre em contato com o pessoal de Minas Gerais, do serviço que você quer, proponha lá um estágio de 2 semanas para você conhecer o serviço, sabe? Você ser conhecido abre muita porta dos lugares. 8ª pergunta, doutor. Vale a pena ter pessoa jurídica para fazer plantão? A pessoa jurídica, por que foi feita essa pergunta, né? Essa pergunta foi feita porque, assim, a pessoa física, ela é descontada do imposto de renda 27,5%. Tá? A pessoa jurídica, ela é descontada aí 11%, 12%.
Então, a pessoa jurídica, assim, de cara, se você puder, se você tiver, vale a pena, tá? Agora, existe um custo e um tempo para você abrir uma pessoa jurídica, tá? Então, você tem que ver se quantos plantões você vai fazer nesse local. É toda semana? É uma vez por mês? Né? Será que vale? Você tem que colocar isso no papel. Esse hospital que você está trabalhando é um hospital que é possível você fazer pessoa jurídica ou não? Tem hospitais que não aceitam, é só pessoa física. Tem hospitais que trabalham em sistema de cooperativa e você vai receber por pessoa jurídica se você for cooperado, né? Então, primeira coisa, ver se é possível naquele hospital. Segundo, ver se compensa financeiramente, porque só o 12 por 27,5 vale a pena. Mas será que o custo entre você abrir, se você vai fazer um plantão entre agosto e novembro e depois você vai entrar numa residência que você nem sabe aonde, eu acho que não vale. Mas varia de caso a caso, né? Entendi. Outra pergunta é como se preparar para a residência ou trabalho durante a graduação? Como fazer um planejamento? Para residência ou trabalho de graduação? Bom, eu acho que a pessoa que ouviu até aqui, ela viu que tem várias outras competências além da técnica, né? Então, assim, talvez o primeiro passo no teu caminho de sucesso é você ter uma escolha adequada da tua especialidade, né? Você tem que saber exatamente o que você quer e tal, e você focar nisso, né? Então, se você já sabe esse caminho que eu falo de acompanhar profissionais que te ajudaram nessa escolha, eu acho que vale muito a pena, né? Financeiramente, você pode começar também algumas coisas para você começar a aprender a mexer. Eu acho que eu não vou entrar muito em detalhe da parte financeira, que a gente vai, na semana que vem, a gente vai falar também sobre isso, né? Então, mas você já pode começar pequeno ali na tua formação. Você pode começar a ter essas coisas de gestão aos poucos, né? De consultório, de administração. Lendo aos poucos, isso não vai ficando tão maçante, você vai começando a ficar mais introjetado em você essas coisas, né? Sim. Falando de especialidade, né? Tem uma pergunta que é como escolher especialidade. Dicas para o pessoal que está na metade para o final aí, como escolher a especialidade. Tá. Bom, assim, às vezes é uma coisa fácil, às vezes é uma coisa óbvia, às vezes não, né? Às vezes eu converso com alguns alunos que têm isso muito fácil ali, já do primeiro, segundo ano eles já têm, às vezes por ter uma experiência na família, algum amigo que tem aquela especialidade, e às vezes não. Mesmo que a pessoa já tenha escolhido a especialidade, eu sugiro fazer um bom curso de clínica, né? Um bom curso de medicina. Quer dizer, você não sabe se você vai conseguir entrar naquela tua especialidade no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Então, assim, faça uma boa formação geral. Faça plantões em obstetrícia, faça plantões em pediatria, em cirurgia, porque você talvez precise isso enquanto você não é o especialista. Tá, bom, isso aqui não tem nada a ver com a tua pergunta, né? Mas, assim, primeira coisa, você vê o que você gosta de fazer. Tá? Quais são o que você se sente bem? Essa é a primeira coisa, né? A gente tem, e parece incrível, mas a gente tem exemplos de colegas com 20 anos de especialidades que não são felizes, que odeiam aquela especialidade, né? E eles fizeram porque o mercado na cidade deles, naquela época, favorecia, estava precisando de alguém que fizesse aquela especialidade, né? Então, assim, a primeira coisa é óbvia, você tem que gostar do que você faz. A segunda coisa, você analisar dentro dessas possibilidades, digamos que você tem aí 3 ou 4 especialidades que você goste, que você se identifique, né? Qual é o perfil do teu paciente e de você? Algumas especialidades têm um perfil de um paciente de resolução rápida, um cirurgião, por exemplo, né? Ele vai lá, está com uma colilitíase, vai operar a vesícula e está resolvido o problema dele. Você pega uma especialidade como a endocrinologia, você pega um paciente diabético, você vai acompanhar esse paciente por anos e anos, né? Se tudo correr bem, você vai acompanhar ele por muitos anos. Então, você está pronto, você gosta desse contato
de muito tempo ou você é uma pessoa mais imediatista? O perfil do paciente também, se você vai fazer alguma coisa estética, ligada à estética, de dermatologia e de cirurgia plástica, por exemplo, é um tipo de paciente, é um paciente que te exige mais, né? Ele quer um resultado, né? Alguns outros não têm esse perfil. Outra dica aqui, não, a Andrea colocou, né? Não escolha a especialidade baseada no ganho financeiro. Realmente, você sendo bom naquela tua especialidade, a parte financeira vai ser uma consequência, né? Então, não pense nisso. Outra coisa que a gente precisa pensar, assim, eu estava falando do perfil, né? Mães, pediatria. Pediatria, você tem que aprender a lidar com a mãe, com a ansiedade da mãe, com a ansiedade da avó, com a ansiedade do pai, né? Então, você tem que aprender a lidar com isso. A oncologia, você está preparado, você lida bem com o sofrimento, você vai ter esse sofrimento. Então, você tem que se analisar, ver se você está feliz com isso. Outra, conversar com os colegas, porque uma coisa é a matéria vista na faculdade, né? Então, assim, você vai lá, você tem uma aula de gastro. Ah, mas tive uma aula linda de cirrose de gato. Tá, mas é isso? Como é que é o meu dia a dia? Né? Como é que é o dia a dia de um gastroenterologista? Aí você passa no hospital, mas eu não vou no hospital há 3 anos ver paciente, né? Os pacientes internos, hoje eu faço mais a parte de consultório. Como é que é o consultório? Às vezes a gente vê uma síndrome rara e a gente acha que é legal, mas assim, a pessoa vê isso uma vez, 2 vezes no ano. O neurologista, a grande parte do consultório dele é enxaqueca. Então, a gente tem que ver o que é o habitual daquilo, né? Uma anestesiologia, você está preparado a trabalhar com um esquema de plantão, né? Você está preparado a trabalhar em equipe? Então, tem várias coisas que você pode pensar sobre isso, né? Não, muito interessante sobre isso. Outra coisa, como a gente já falou Só antes uma, disso. posso Pode, tá? aqui, tem mais uma dica aqui que a André colocou. Não se deixe levar pela pressão de decidir antes da hora. Se você ainda não sabe, vá trabalhar um pouco para sentir o que faz sentido para você. Esse é um exemplo dela, tá? Ela tinha dúvidas entre psiquiatria e endocrinologia. Ela se formou no meio do ano e ela foi trabalhar no ESF. Lá ela via pacientes tanto da psiquiatria quanto da endocrinologia. E aí ela viu realmente que ela gostava era da psiquiatria, né? Então, você pode fazer isso, né? É possível, né? A gente, eu falo por mim, né, mas acredito que seja todo mundo, a gente sempre sente bastante pressão durante a faculdade para escolher uma residência médica, na verdade, né? Porque se parar pra pensar até entre a gente, colegas, a gente toda hora tá conversando sobre a escolha de residência médica, o que tu vai fazer depois de formado? Sempre tem essa pressão, assim, coletiva, né? Mas, É, mas você não é obrigado, né? Você não é. E assim, às vezes a gente vê alunos que colocam assim: ah, não, vou fazer quatro especialidades, 4 provas diferentes, assim, né? Então, assim, você tentar sentir isso, né? Eu acho que ainda mais quem se forma, estou falando de novo da pessoa que forma no meio do ano, né? Mas, assim, aproveitar todo o tempo que você tem de férias para você seguir alguém, né? Ah, posso acompanhar você lá em janeiro, lá, 2 semanas. Você vai ver o dia a dia, né? Como é que é. E às vezes aquela coisa que é tão mística que você acha que aquilo, né? Você olha, pá, mas não, dia a dia, não gostei. Você pode não gostar, né? a doutora Andrea falou ali, começa afastando o que você não gosta, dê tempo ao tempo, que uma hora isso vai se esclarecer para você. Isso, é isso mesmo. E não tá, e assim, ó, eu vejo, eu tenho, a gente tem exemplo de colegas que com 40 anos, 45 anos mudaram, né? Se não, assim, se você se sentir infeliz, você pode mudar, né? Ou de repente fazer alguma coisa que não tenha tanta afinidade, você pode seguir um nicho naquela tua especialidade, né? Quantos obstetras deixaram a obstetrícia depois de um tempo que eles viram que tinha muito plantão, tinha muita carga emocional em cima, eles passaram depois a fazer ultrassonografia obstétrica, fazer alguma outra coisa, né? E que tá tudo certo, tá tudo bem, pode fazer isso. Doutora, a gente já falou sobre a parte de plantão, como faz o passo a passo, da SF, e aí essa pergunta vem também, ela quer saber outros tipos de trabalho que o recém-formado pode fazer antes de ir para residência, né? Quais são as outras Uhum. oportunidades que tem para o recém-formado? O recém-formado, né? É,
uma coisa que muita gente faz, porque às vezes a pessoa não se sente confortável em fazer o plantão. Aquilo que a gente falou no começo, né? Às vezes a pessoa sente-se desconfortável, não se sente preparada, né? E dá para fazer, dá para se preparar isso às vezes muito rápido. Então, você pode fazer o plantão. Você tem a possibilidade de ESF. Então, isso também é uma coisa. Empresas, você pode trabalhar como médico do trabalho sem ser médico do trabalho. Então, o médico do trabalho, ele tem toda uma responsabilidade. Existem coisas na empresa que só o médico do trabalho pode fazer, mas existem outras atividades que qualquer médico pode fazer. Então, você pode, por exemplo, trabalhar junto a um médico do trabalho em algumas empresas. Você faz lá um ambulatório de 2 horas, 3 horas em alguma empresa dessa. Isso é uma boa alternativa, né? Tem gente que vira médico de academia, médico de piscina, porque é uma coisa que fica mais simples, né? Mas eu acho que assim o grande objetivo, a grande coisa que você não pode é perder teu foco. Nessa fase que você está recém-formado, que você começa a procurar as coisas para fazer, começa a aparecer coisas. Você vai conhecer lá um cara que era teu veterano, que tinha lá um trabalho e está saindo, que ele foi residente, ele te passa aquilo, e de repente te passa outra coisa, e alguém te passa mais uma coisa, e você acha outra coisa no jornal, enfim. Você tem que ter o teu foco, tá? Eu sempre falo assim, como é que você quer estar daqui a 5 anos? Como você quer estar? Onde você quer estar? Ah, não, eu quero ser um cirurgião vascular. Então tá, então você tem que fazer a tua formação. Lembre-se que você quer ser cirurgião vascular. Então, para você ser cirurgião vascular, você vai ter que fazer uma residência de cirurgia geral e depois uma residência de cirurgia vascular. Tá? Então, o que vier antes é uma preparação para você entrar lá. Então, assim, você não precisa arrumar um trabalho que seja um trabalho de 8 horas, 10 horas por dia, mais o plantão, que vai te dar um retorno financeiro, mas não vai te dar tempo para você estudar, para você fazer a tua residência. Né? Não vai dar tempo para você conhecer o serviço que você quer, estagiar no serviço que você quer. Então, de repente, procura um trabalho de meio período. Não é a fase de você colher, é fase de você plantar. Então, assim, não procure ter ganhos. A gente sai da faculdade, que não está ganhando nada, está só pagando, e a gente já quer ganhar um saláriozão e tal, né? Mas, assim, ainda não é o tempo. Você vai ganhar mais se você se preparar melhor, entende? Então, assim, pense em se manter, né? Quanto é que você precisa de dinheiro para se manter até você fazer a sua residência? Ah, eu preciso de tanto. Então tá, então arruma um trabalho que faça aquilo e de preferência que você tenha horas livres para você estudar, para você estagiar, para você fazer as coisas, né? Tá cheio, assim, eu me lembro de um colega meu que a gente se formou junto e ele foi para o interior e ele chegou no interior, ele era o médico da cidade, começou a ganhar muito, e aí ele já viu que só trabalhar no posto de saúde ele podia aumentar a renda dele no plantão, ele já arrumou um plantão para ele fazer, ele conheceu o cara de uma concessionária, já comprou um carro do ano, começou a pagar o carro, aí já conheceu uma menina lá, já ficou noivo da menina, enfim, e acabou desvirtuando. Né? Ele não podia, chegou uma hora que ele não podia fazer a residência que ele queria, lá naquele começo, porque ele tinha que se manter, ele tinha que pagar a conta do carro, ele tinha que pagar a conta do apartamento, enfim, e ele não conseguia. Né? Então, assim, não perder o foco. Né? O foco é muito importante, a gente precisa manter esse foco. Né? Eu sempre bato nessa tecla porque a gente vê toda hora. Tem um gerente de um banco aqui, que me encontrou esse dia e falou assim, doutor, não sabe quantos BMW estão me devolvendo, porque o cara se forma, quantos médicos recém-formados estão devolvendo BMW, porque ele se forma que ele comprou um BMW. Aí dá isso, né? Isso até vai ser importante para o nosso encontro de quinta-feira que vem, né? Falar só sobre a parte financeira do médico, né? Algo que também não é ensinado na faculdade, Sim, mas já nada. fica o gancho aí. Sim, sim, é verdade. Outra pergunta, então, como as pessoas que fizeram financiamento devem lidar com essa situação após formado, né? O pessoal que faz o próprio financiamento da faculdade, FIES e etc. Assim, eu acho que a primeira coisa sempre, né, em toda a questão financeira passa pelo, assim, se você tem um dinheiro sobrando,
A primeira coisa que tem que fazer é pagar as tuas dívidas, né? A tua dívida sempre vai trabalhar, o juro da dívida sempre vai trabalhar contra você. O juro do investimento vai trabalhar a favor de você. Então, assim, a primeira coisa seria você se programar para tentar pagar isso o mais cedo possível, né? E para depois você pensar em outros investimentos, em outras coisas, né? Então, assim, sempre pensar nessa situação. Procure primeiro sanar as suas dívidas, para depois você pensar em investir em bolsa, investir em não sei o quê, comprar um apartamento, comprar as coisas, né? Você precisa ter, de novo, precisa ter foco, né? A nossa vida, a nossa carreira médica, você tem que pensar nela como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros, né? Você não precisa definir a tua especialidade no 5º ano, você não precisa comprar teu apartamento com 2 anos de formado, você não é obrigado a isso, você não é obrigado a ter teu carro importado já de cara. Você, se você fizer as coisas passo a passo, você vai ter muito mais condição de ter sucesso, né? Então, tenha paciência, tenha paciência que vai dar certo. Das perguntas que a gente tinha recolhido no Instagram foram essas, professor. Não sei se alguém mandou alguma pergunta no chat, mas está aberto ali para fazer pergunta. Enquanto isso, se o Beleza. professor quiser falar algum recado sobre carreira médica que acabou não sendo abordado nas perguntas, tem espaço agora, esses minutinhos antes de a gente ter que encerrar, né? Sim, sim. Bom, eu acho assim, ó, eu acho que muitas coisas a gente abordou assim, né? Então, é sempre uma questão de você ter foco e você ter um plano, né? O que que eu quero para mim? Onde eu quero estar? O que que eu quero para mim? Tá, então eu quero ser um médico, às vezes assim, um médico de sucesso, talvez eu quero ter sucesso na medicina, né? Eu quero ter sucesso como um profissional médico, né? Como é que eu posso chegar nisso? Então, na fase da faculdade, o primordial é você fazer uma boa faculdade. Se você tem lá uma ou outra matéria que não está sendo bem dada na faculdade, você pode fazer isso, procurar estudar isso por fora, procurar estudar isso de alguma outra maneira, né? Então você pode fazer isso. Então, você ter a gente fala um monte de coisa sobre investimento, sobre carreira, mas assim, não esqueça o básico, né? O básico faça uma boa formação. Esse é o fundamental, essa é a base de tudo. Depois a gente tem que começar a aprender a lidar sobre outros aspectos. Por quê? Porque médico não gosta disso. Tá? E médico perde dinheiro e perde tempo depois para aprender isso. Né? Então aí você vai querer fazer um curso de finanças, aí você vai querer fazer um curso de marketing, aí você vai querer fazer um curso de gestão de consultório. Você vai, né? E você parar para fazer isso, procurar artigo na internet, procurar livro, procurar isso tudo toma tempo, né? Então você pode ir fazendo as coisas, né, à medida que isso vai acontecendo. Então você tendo esse planejamento, depois você vai entrar mais a fundo na parte financeira, na parte de seguros, na parte de tributação, né? Você chega para fazer o imposto de renda, você, né, tem gente que nem sabe que começou a trabalhar precisa fazer imposto, né? E aí como é que faz? Ah, não, alguém vai te falar assim, não é muito fácil fazer imposto. Você vai lá, preenche lá o simples e você faz tanto. Mas talvez não seja assim. Nós médicos nós temos muitas peculiaridades, né? Tem um colega nosso que ele se formou e ele pegou 5 empregos quando ele chegou na cidade. E você faz essa cara, mas assim, isso é mais comum do que você pensa, sabe? Assim, a grande maioria dos médicos tem mais de 4 vínculos, tá? Só para ter uma noção. A grande maioria tem mais de 4 vínculos. Assim, 75% trabalha mais de 40 horas por semana, tá? Então é muita coisa. Então, assim, ele pegou lá os 5 empregos e ele estava ganhando, e aí ele era descontado, mas ele ganhava pouco em cada emprego. Ele ganhava muito pouco em cada emprego. Então, ele era descontado numa alíquota menor do que 27,5%. Ele era descontado menos. Né? Essas alíquotas são progressivas. Mas o que acontece? Quando ele chegou em maio para fazer a declaração, ele juntou todo esse valor. E aí, todo esse valor deu 27,5%. Então, ele teve que pagar muito imposto de renda. E aí, o que ele percebeu? Se ele tivesse trabalhado em 4 lugares, deixado um, ele teria pago menos imposto. Ele não teria pago tanto. Então, teria sido melhor para ele. Então, são coisas que a gente não faz ideia, né? E aí a gente vê. A outra coisa, assim, que é uma grande armadilha para o médico recém-formado é essa questão que eu mencionei aí do tempo de trabalho, né?
as pessoas começam a pegar 2 horas aqui, 3 horas aqui, aí pegam um plantão ali, e a pessoa acaba sendo escravizada pelo tempo. Ela não tem tempo para estudo, ela não tem tempo de lazer, ela não tem tempo de família. Quando ela chega em casa, ela quer dormir, porque ela não tem o tempo. Então, assim, ela não conta também o tempo de deslocamento entre um trabalho e outro. Às vezes, em uma cidade menor, isso não é tão importante, mas numa cidade média ou uma cidade grande, isso começa a ficar importante, né? E você não conta isso. Então, assim, você saber fazer uma gestão do teu tempo, isso é fundamental também, né? Isso, tem que fazer, né? Sim. Isso. Doutor, teve uma pergunta no chat aqui, vou falar. Qual a importância barra necessidade de se fazer um curso pré-residência para passar na prova? Assim, hoje a gente vê cada vez mais esses cursos, né? E a gente vê muita gente fazendo. O que esses cursos de preparatórios para residência fazem? Eles pegam várias provas, vários locais, e eles analisam o que as pessoas pedem naquele lugar, naqueles lugares, o que é mais importante quando você está estudando insuficiência cardíaca congestiva, o que é importante você saber para a prova de residência. É isso que eles fazem. Então, primeiro que é uma abordagem diferente da tua cadeira de cardiologia, uma abordagem prática para aquela prova de residência. Então, assim, o que eu diria? Se você tem a percepção e tem a boa vontade de estudar isso por fora, você consegue fazer isso. Você consegue as provas. Você consegue ver lá, eu quero fazer a prova na USP. Você consegue as provas da USP desde sei lá quando. Você consegue ver. Existe um padrão. Não, a prova não é igual, mas existe um padrão do que é cobrado. Você consegue analisar isso, você consegue estudar sozinho. Agora, isso dá mais trabalho. Isso te toma mais tempo, te toma mais trabalho. Você pode conseguir isso mais mastigado num curso preparatório para a residência. Tá? Então, assim, vai muito do quanto você quer investir em dinheiro, em tempo, para você fazer ou não. Né? Mas você pode, não é obrigatório. Conheço muita gente que passou em prova de residência sem fazer os cursinhos preparatórios. Né? Até tem outra pergunta ali, remete mais à parte financeira da semana que vem, mas eu acho que a gente pode abordar aqui na live. Mas como se preparar financeiramente para a residência? Bom, o salário de residente é 3.300. Né? Em alguns locais o desconto é um pouquinho maior, então hospitais filantrópicos ocorre um desconto um pouco maior aí nesse valor. Então realmente é um valor baixo, né? É difícil você se manter com isso. O que a gente vê muitos residentes fazendo durante a residência, fazendo plantões em outros locais. Claro, tem que ser um local que você não... Tem que ser um plantão que não interfira no teu programa de residência, mas você consegue aumentar a tua renda naquele momento. A pergunta é excelente, porque como é que eu vou me preparar, quer dizer, o que eu faço, o que eu posso fazer antes, né, da residência. Então, na verdade, é você começar a criar o hábito de economizar. Como é que a gente faz isso? Começar desde o início. Então, é você pegar lá um percentual do que você tem disponível no mês e você deixar aquilo para não gastar aquilo, deixar aquilo. Então, isso você pode fazer se você está ganhando R$ 500, R$ 1.000 ou R$ 20.000. Então, esse percentual pode ser um percentual fixo, né? Quanto mais novo, maior pode ser esse percentual. Você vai estabelecer isso, né? E aí a gente vai entrar em uma discussão maior na semana que vem, mas você começar a se preparar antes, né? E aí, se preparar não tem muito segredo, é uma conta simples de matemática. O que entra e o que sai. Ou vai ter que entrar mais dinheiro, ou vai ter que sair menos dinheiro, né? Então, ou você gasta menos, ou você ganha mais, para você poder Faltam uns deixar... 7 minutinhos para encerrar, então vamos só fazer a última pergunta que teve ali no chat, aí a gente pode encerrar. Como se preparar para o futuro em que teremos a tecnologia cada vez mais presente na área médica? Bom, primeiro é não esquecer que a gente está lidando com o ser humano, né? Então, apesar de toda a técnica, toda a tecnologia que a gente vai ter, ali do outro lado do teu aparelho vai ter uma pessoa, tá? Então, você precisa... assim, eu bato nessa tecla porque as pessoas perdem muito essa pessoalidade, né? Essa empatia.
E assim, aí você pode ter o equipamento mais caro da tua cidade e ninguém vai te procurar, né? Porque, né, você não está sendo empático. Você tem que estar sempre atualizado. Dentro da tua especialidade, você tem que ir a congressos. Existem, na especialidade, congressos de super especialidade, né? Então, assim, eu faço... os congressos que eu vou na gastroenterologia hoje são congressos de doença inflamatória intestinal. Eu não vou em congresso de gastro geral, né? O gastro geral eu vou em 1 ou 2 congressos no ano, mas os que eu mais vou, eu vou na parte de doença inflamatória, né? Então, você tem que estar atualizado. Está saindo uma técnica nova, vai aprender essa técnica, né? Você pode ter 40, 50, 50 anos, você tem um tempo maior, você tem ainda um tempo para você ter na medicina, então você não pode estar desatualizado realmente, né? Então, assim, aprenda novas técnicas, aprenda novos procedimentos, mas não esqueçam que a outra pessoa ali é um ser humano como você e tenha isso. Porque você tendo isso, você vai estar melhor do que muito médico aí. E aí, assim, o sucesso vem. Queria agradecer então o Dr. Everson e todo mundo que participou aqui, Dr. André que estava dando várias dicas e comentários interessantes ali no chat. Agradecer todo mundo, peço que todo mundo entre no Instagram deles, veja o material deles, tudo que eles produzem é muito interessante. E lembrando que semana que vem a gente tem, quinta-feira, no mesmo horário, outra live aí sobre educação financeira para médicos. Tudo vai ser tudo mais aprofundado sobre a parte financeira aí da medicina. Acho que vai ser bem interessante. Então, agradecimento a Dr. Everson por ter cedido o seu tempo para conversar com a gente. Imagina, é um prazer. É isso que a gente gosta de fazer. Tá? É um prazer e conte sempre com a gente. A live vai ficar salva aqui no Instagram, acho que de ambos, né? Então, se o pessoal quiser compartilhar para algum amigo ou para alguém assistir essa live, ela vai ficar salva, então. E é isso, Isso. gente. Boa noite e obrigado a todos. Obrigado, hein?